A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. E o tema da aula de hoje é o período do milênio. Eu espero que o Senhor Jesus também trabalhe ao teu coração a partir dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. E é claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. E eu espero que o Senhor Jesus também trabalhe ao teu coração. Que essa aula possa te edificar. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. E o tema da aula de hoje é o período do milênio. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica se encontra em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. A segunda é o que a Bíblia diz, que se encontra então em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Lê esses textos compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Então, toda sexta a gente está por aqui, ministrando a aula para você com antecedência, onde você pode fazer as tuas anotações para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, no nosso canal Janderson Nascimento. Hoje nós chegamos na lição de número 10, onde nós estamos trabalhando, especialmente nesse trimestre, mais uma vez relembrando para você, sobre a nossa visão hermenêutica sobre a escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, o ensino, o ensinamento sobre as coisas que vão ocorrer. E essas coisas que vão ocorrer falam exatamente do futuro da igreja, falam especialmente do futuro que Deus reservou, conforme as Escrituras, para todos os seres humanos. É importante também nós levarmos em consideração que na nossa visão hermenêutica sobre a escatologia, nós entendemos a partir de algumas linhas. A primeira linha que nós entendemos, ela é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da tribulação. Pega isso. Nós também acreditamos, como segunda linha de interpretação, que o arrebatamento da igreja ele acontece antes do milênio. Então ela é pré-milenista. Observe, pré-antes. Existem linhas de interpretação hermenêutica que entendem que a igreja já está passando pela tribulação. E essa linha que entende, então, que a igreja está passando pela tribulação e no meio dessa tribulação, Cristo, então, vem arrebatar sua igreja, é conhecida como amilenista. Ela também é conhecida como tribulacionista, porque entende que a igreja passará pela tribulação. Porém, nós, que somos pentecostais, não defendemos essa linha, porque nós acreditamos, a partir da promessa que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde está escrito claramente que a igreja não passará pelo período de tribulação, pelo período de tormenta. Também é interessante nós entendermos que existem outras linhas que trabalham essa visão escatológica, como, por exemplo, a visão pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação, depois Cristo vem e arrebata a igreja. Também entende-se que a igreja já está vivendo o milênio, esse milênio é simbólico, é o período da paz, e após isso, então,
Cristo vem e arrebata a sua igreja. Observe, eu citei 3 linhas de interpretação aqui na visão escatológica sobre a tribulação, que nós já estudamos, e citei 3 linhas sobre a visão escatológica do milênio. Observe, a nossa visão escatológica ela é pré-milenista. Nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio. Para a gente, o milênio é o momento exato em que Cristo governará esse mundo, essa terra, junto com a igreja. Existe outra linha que acredita que o milênio é simbólico. Por exemplo, esse milênio já está acontecendo no período em que nós estamos vivendo e no meio desse milênio, Cristo então vem e arrebata a sua igreja. Existe outra linha, que é a linha pós-milenista, que acredita que o milênio já está acontecendo, no final do milênio, Cristo vem então e arrebata a sua igreja. Nós não defendemos essas 2 últimas. Por isso eu quero explicar isso com clareza para que você tenha um entendimento bíblico, para levar isso para a sala de aula para os teus alunos, explicando eles na linguagem adequada. Vamos avançar então para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: Jesus Cristo reina com a igreja sobre a terra. Se você puder, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, eu quero ter o prazer em te receber por aqui. E vamos avançar já para o primeiro subtópico que trata sobre o milênio que será na terra. Observe, nós estamos trabalhando então a visão hermenêutica. A nossa visão hermenêutica defende muito bem que a igreja ela estará no milênio com Cristo. Ou seja, o milênio ele só acontece depois do arrebatamento da igreja. Vamos demonstrar para você como é que é a nossa visão hermenêutica sobre a escatologia da maneira como nós entendemos. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos nos fatos conforme está na Bíblia, na ordem e na ordenança dos fatos que estão no texto. Então, de forma clara, nós entendemos que o primeiro evento que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Ele é só para os crentes, só aqueles que estão em Jesus, que aceitaram a Jesus, que estão com seu nome escritos no livro da vida. Então tem que ser crente salvo em Jesus. Só os crentes vão ver, vão sentir, vão perceber o arrebatamento da igreja. Quem não está em Cristo não vai ver, porque é um arrebatamento secreto para o mundo, é invisível para o mundo. Esse processo também se dá de uma forma clara que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, com os irmãos que morreram em Cristo. Vamos passar pelo julgamento da entrega dos galardões, que nós já estudamos aqui. Vamos então estar com Cristo durante 7 anos nas bodas do Cordeiro. Aqui embaixo, na terra, vai acontecer então o período da tribulação, que se divide em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz, como eu já expliquei em aulas passadas, e 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca se ouviu antes. Então, a nossa linha de entendimento compreende que a tribulação que está por vir nunca aconteceu, será terrível. É por isso que nós entendemos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e o texto é claro em dizer isso. Ao final desse período da tribulação, o inimigo das nossas almas, influenciando aí o anticristo e o falso profeta, se levantarão então contra Israel para destruir Israel, destruir a nação, que também é representante do povo de Deus aqui na terra. O período da tribulação ele vai acontecer especialmente para convencer Israel que Jesus é o Messias e haverá uma conversão em massa. E o que acontece de acordo com o texto bíblico? Israel voltará o seu olhar para o Senhor quando o inimigo das nossas almas se levantar contra Israel. Isso é a batalha do Armagedon. E a própria Bíblia descreve que no final dos 7 anos o Senhor rasgará os céus, aparecerá em glória, com milhares e milhares de anjos. E a própria Bíblia diz que ele aparecerá junto com a sua igreja. Derrotará o anticristo, o falso profeta, e prenderá Satanás por 1000 anos. É nesse processo, a partir da leitura de Apocalipse capítulo 20, que nós entendemos que se inicia então o milênio. E o milênio se inicia aqui na Terra. É aqui embaixo. Esse milênio durará então 1000 anos. Quem governará no milênio? Quem governará no milênio será o próprio Cristo, o Senhor, que será o Rei de toda a terra. Detalhe, a igreja de Cristo estará glorificada. A igreja de Cristo já passou pelo processo do arrebatamento. Terá um novo corpo, uma nova veste, e a igreja de Cristo governará com Cristo aqui na terra nesse período.
Quem é que vai estar aqui no período do milênio? Especialmente os remanescentes de Israel, que passaram pelo período da tribulação. Nesse período, a própria Bíblia cita que a terra será restaurada, o profeta Isaías cita isso, Daniel cita isso, demais profetas do Antigo Testamento descrevem que a terra será restaurada a tal ponto que os animais selvagens serão dóceis. E a própria Bíblia descreve isso com clareza. Esse é o período do milênio. Ao final do período do milênio, acontecerá então uma situação que Satanás será solto por vontade soberana do Senhor e Satanás, mais uma vez, se levantará contra o Senhor, convencerá muitos aqui que permaneceram vivos no milênio a se levantarem contra Deus. Então, se inicia a última batalha, a batalha do juízo final. Satanás será preso mais uma vez, jogado e derrotado no lago de fogo e enxofre com todos os seus seguidores. E há um detalhe que você precisa entender, que nessa última batalha, aqueles que morreram sem Cristo serão então lançados também nesse lago de fogo e enxofre por desobediência. Então, todo esse processo que há um entendimento aqui sobre a nossa compreensão escatológica. E eu espero que Deus te dê clareza de forma clara. Eu estou tentando só pincelar na nossa linguagem básica para você tentar passar isso para os pré-adolescentes. É claro que tem muitos versículos, tem muitos conceitos que não dá para a gente desenvolver em apenas poucos minutos. O segundo subtópico trata, então, sobre o que acontecerá durante o milênio. Durante o milênio, acontecerá, então, um reino de paz sobre a terra. Esse período é um período que durará 1000 anos. Será um período de paz sobre a terra. A própria Bíblia faz questão de dizer que os santos estarão aqui. Então, nós, como Igreja de Cristo, retornaremos a essa terra para cooperar no governo de Cristo aqui. A própria Bíblia fala que isso é promessa de Deus. O mundo ainda não conheceu o reinado de Cristo, o reino de Deus. E esse reino de Deus que tanto propagamos se dará então no período do milênio. No milênio, nós teremos então a verdadeira paz diante do Senhor. Nós entendemos nessa visão que os judeus se converterão no período da tribulação, aqueles que ainda não se converteram a Cristo. E é interessante que eles serão os remanescentes que verão, então, o governo de Cristo, o governo dos santos, da Igreja de Deus, em todo esse processo do milênio. Nesse período, a própria Bíblia fala que a terra será restaurada. E a idade de muitos também será alterada, será semelhante aos santos do Antigo Testamento que viviam muitos anos de vida. E isso é interessante porque a própria Bíblia faz questão de dizer que isso é promessa de Deus. Avançando, terceiro subtópico trata sobre um novo mundo. Que novo mundo é esse? O novo mundo é o novo mundo de Cristo, é o novo mundo do milênio. Observe, a terra precisa conhecer o reinado de Cristo. Isso quer dizer que na nossa interpretação hermenêutica, nós vamos observar que todas as nações reconhecerão Cristo como Senhor. Toda a terra, no período do milênio, seguirá então a vontade de Cristo. Você pode ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, esse é o entendimento básico sobre o milênio. É claro que há algo muito mais profundo que você vai estudar, especialmente se aprofundando em escatologia. Mas eu estou só pincelando para você ter uma ideia, para passar isso em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar. Já avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre Jerusalém como a capital do novo mundo. A própria Bíblia faz questão de dizer que Jerusalém se tornará então a capital, a sede do governo mundial de Cristo no período do milênio. E é interessante nós observarmos isso conforme as Escrituras. O primeiro subtópico destaca então sobre a sede do governo. A cidade de Jerusalém será a sede do governo mundial de Cristo para todas as nações. Você pode ler Isaías capítulo 2, versículo 3, que você vai ver a base e o fundamento para isso. Nós então perceberemos que nesse período todos professarão o nome do Senhor. Você pode ler o texto de Romanos capítulo 14, versículo 11 também, que vai te dar fundamento para isso. E a Igreja de Cristo, então, estará nesse período ajudando na administração desse governo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Então, você percebe o fundamento bíblico
para esse período glorioso em que a Igreja de Cristo estará aqui. Detalhe, esse novo governo, ou seja, a restauração do milênio, não é o novo céu e nova terra. O novo céu e nova terra é o final, então, de todas as coisas. É algo que Deus reservou para os santos, para os salvos, para a Igreja de Cristo. E acontecerá especialmente no novo céu e na nova terra. Estamos trabalhando agora só o milênio. Avançando, você percebe nessa perspectiva agora o segundo subtópico, que trata sobre o conhecimento de Deus. Toda a terra, então, conhecerá o Senhor, adorará o Senhor e terá somente o Senhor como seu Deus. Você pode ler Isaías capítulo 11, versículo 9, onde nós vamos encontrar especialmente a visão do governo de Cristo, do reinado de Cristo, do amor de Cristo, da restauração, e todos então irão para Jerusalém aprender da lei do Senhor. Isaías 2:3 também dá esse fundamento, tá? Avançando, o terceiro subtópico destaca sobre a criação que será restaurada. É aquilo que eu estou dizendo para você. Toda a terra será restaurada. Você pode ler Isaías 11:7, que te dá fundamento também para isso. Você vai perceber que todas as nações e todos então colocarão seu coração diante do Senhor e o Senhor os guiará. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículos 21 ao 23, que vai te dar muita base para isso. Então, o reino do milênio, ou seja, o reino de Deus aqui na terra, que vai acontecer no milênio, é um reino de paz. É totalmente diferente nessa interpretação, como se o milênio estivesse acontecendo agora. É algo que vai muito além, é algo que está reservado especialmente para os santos, de forma gloriosa, pós-período da tribulação. Avançando, entendendo a palavra com você, espero muito estar te ajudando. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, divulga aí nas suas redes sociais, indica para outros professores do nosso canal e que Deus te abençoe. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre Satanás, que é solto por um pouco período de tempo no final do milênio. Nós podemos ler na palavra Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Nós vamos entender que Satanás será preso. E conforme a Bíblia, você vai perceber que no final do milênio, ele será solto mais uma vez. E será solto para provocar o terror, para enganar a muitos. Será solto, então, para procurar aqueles que se rebelaram contra Cristo. Observe o texto bíblico, então, analisando isso comigo. E o primeiro subtópico trata sobre Satanás que será solto. Nesse período, ele então tentará todos que estarão aqui. Nesse caso, não entra aqui a questão da própria igreja, mas entra aqui os remanescentes de Israel que permanecerão vivos aqui. A igreja estará com Cristo de forma glorificada, tá? Então, para a igreja, não haverá mais essa ideia de casamento, não haverá mais essa ideia de procriação. Para a igreja já estará em estado eterno. Mas para os remanescentes de Israel que estarão aqui, vão gerar então filhos, vão ser dados em casamentos, e essas gerações, alguns deles vão se corromper mais uma vez pelo pecado provocado pelo próprio Satanás, e ele convencerá essas pessoas a batalharem com Cristo. O segundo subtópico, então, destaca sobre a batalha de Gog-Magog. Essa batalha é citada pelo profeta Ezequiel e também é citada em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10, que será a batalha do juízo final, onde Satanás será de uma vez por todas derrotado. Todos aqueles que se levantaram contra ele, então, contra Cristo, serão derrotados junto com o inimigo e serão lançados no lago de fogo e enxofre. A terra, infelizmente, será destruída. A terra chegará ao seu fim. E após esse processo, a igreja e aqueles que permaneceram fiéis com Cristo viverão para sempre no novo céu e na nova terra. Isso é eternidade com Cristo, tá? Então você percebe que até o último momento, Deus ele provê, ele demonstra o resgate. O milênio vai acontecer para muitos ainda se converterem em Cristo, especialmente os remanescentes de Israel, estarem debaixo do amor de Cristo, obedecerem à lei de Cristo. E até o último momento o Senhor dará a chance para essas pessoas estarem com Cristo por toda a eternidade. E você percebe que o inimigo é sujo e até o último momento ele vai arrastar muitos para o inferno.
Que Deus abençoe você e eu espero que essa aula possa ter contribuído contigo em sala de aula hoje para a glória de Deus. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, mostra esse povo bonito que toma aula com você toda semana. Segue a gente no Insta também. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho. Você que é professor da Escola Bíblica, que está sempre aqui com a gente, assistindo as aulas, tirando as dúvidas. A gente está aprendendo junto com você também. Por gentileza, indica o nosso trabalho para alguém e não se esquece que toda sexta-feira, ao meio-dia, eu estou postando aula da classe dos pré-adolescentes aqui para você no canal, tá? Que Deus abençoe você. Que essa palavra possa ter te edificado em Jesus. Se você ainda não é cristão, ainda não aceitou Cristo como teu Salvador, aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo. Eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, tua família, pedir que o Senhor te abençoe, te guarde, orar para que Deus possa te abençoar. Se você precisa de oração, coloca aí também, porque nós vamos interceder por você. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a aprofundar sobre esse assunto de escatologia. Lembra que é um assunto muito complexo, tá? Mas eu quero indicar alguns textos que podem te ajudar. O primeiro é sobre a escatologia polêmica em torno do milênio. Nesse texto do Millard Erickson, da editora Vida Nova, você vai encontrar então as teorias de interpretação sobre o milênio. Nesse texto vale muito a pena você ter em mãos para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Outro texto que eu vou indicar é da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva. Esse material é sensacional, vale muito a pena você ter na sua biblioteca para crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o julgamento final. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.